Mas então o ato de ensinar é um desafio, né? Exato. Porque você tem que lidar com todas essas outras questões, tipo questões familiares, questões do meio ambiente que a criança tá. Exato. Por exemplo, tá inserida num meio ambiente violento. Dá para perceber? Você que é pedagogo mesmo, que lida com criança, dá para perceber quando a criança sofre violência em casa ou... Xande, eles são super sinceros. Eles falam mesmo, né? Uns são mais fechadinhos ali, mas conforme você vai pegando intimidade ali, você vai conseguindo tirar alguma coisa. E tem um jeito também, né? Tem toda uma tática ali, né? Mas eles demonstram, cara. Por exemplo, um comportamento ali inadequado em sala de aula. Por quê? Por quê? Vamos investigar. A maioria das vezes não é porque a criança é mal educada. Só por ser mal educada, entendeu? Tem todo um processo atrás. Tem um porquê, né? Exatamente. Crianças hoje, a crescente em Maringá, por exemplo, né? Não só em Maringá, eu acho que no Brasil inteiro, todo aí. São crianças laudadas, principalmente o autismo, né? Que vem crescendo aí. Tem isso também. Grande. Né? Hoje, na unidade que eu atuo, a gente tem 18 crianças autistas. Com menos de 5 anos, já com laudo. Já com laudo. Já com laudo. Que interessante, que é bom já pegar desde o começo. Né? Porque antigamente era mais demorado, né? Então, nem tinha, né? Na nossa época mesmo de escola. Então. A criança com dificuldade... A criança não, né? Os jovens ali, pré-adolescência, por exemplo, ali, com dificuldade, que começava aquela sequência de repetição. Não tinha um negócio formal. Pô, ele é burro. Mas aí porque ele é burro. Eu vi uma reportagem ontem, um ator... que ele foi descobrir que ele era dislexo, tinha dislexia, porque ele levou o filho dele para fazer o exame e tal, que tinha alguns indícios, ele se encaixou em todos. Aí que ele foi descobrir. Pô, eu vou investigar, né? Já com o filho, já crescido. Então. Aí que vem... Porque tem essa questão, como saber? Porque tem muita criança... não é que a criança não quer estudar. Não, tem uns que não querem estudar. Não, com certeza, né? Mas é a minoria hoje, Mas é cara. a minoria. Porque eu vejo, por exemplo, às vezes a criança tem um problema visual. Ela não consegue ler direito, então ela fica desinteressada. Exato. Ou tem também aquela questão da criança ser muito inteligente e ficar para trás na escola? Não é que fica para trás, mas daí fica desinteressante para ela. Porque eu já sei isso, que eu vou... isso. Vou prestar atenção para quê? Isso aí eu já tenho conhecimento. Exato. E tanto é que a gente hoje tem, dentro do município, a gente tem o reforço. Tanto para defasagem quanto para altas habilidades. E tem legal. profissionais por trás disso para descobrir, você é alta habilidade, você tem uma defasagem aqui, uma defasagem ali, né? Vamos investigar. Mas parte do profissional em sala, né? O profissional em sala que tem que observar. Claro. Até para passar para a gente. Para poder passar, porque eu vejo nos Estados Unidos e em outros países, desde o começo, por exemplo, ver que a criança tem um tipo mais atlético, então vamos já direcionar para isso. Ou, menino é bom de exatas, vamos colocar mais para a parte de matemática. No Brasil não tem tanto, né? Não tem. O Brasil, você vê muito em escolas particulares aí, né? Esse encaminhamento já precoce? Isso. Por exemplo, você tem uma aptidão para o judô, por exemplo, né? Vamos fazer um reforço aqui, vamos te colocar numa Copa Unimed, que é... O colégio vai investir em você. Atividade física. Investir. Porque você ganhou, o nome... Não é só seu nome, né? É o nome do colégio. Exato. Ou o menino que é mais inteligente... Inteligente? Seria inteligente? Por exemplo, coloca um torneio de xadrez. Tem uma predisposição para tal coisa, né? Igual xadrez, né? A rede municipal hoje teve Hoje não, né? Há pouco tempo atrás, teve um torneio de xadrez aí. De criança do 5º ano. Cara, o que descobriu de novos talentos aí em Maringá. Eu ia ser só na parte de educação física mesmo, porque eu jogo xadrez com o Eduardo, meu primo ali, ele ganha de mim toda vez. Eu não sei nem o nome das peças do xadrez. Se for dama, eu posso arriscar, né? Vai xadrez, sem pensar. Mas e uma outra coisa, por exemplo, tem algum encaminhamento para uma psicóloga? Sim. Quando você vê um problema muito grave na criança, você fala assim, não, vamos levar para a psicóloga. Mas o Estado que oferece isso? Sim, tem todo um processo, né? O Estado, eu não te afirmo com certeza como funciona. Mas o município, sim. Você chama a família, você observou. O professor chegou e te pontuou. Opa! Até porque o pedagogo, o professor, não é psicólogo. Exato. Né? Ele só identifica e eu não posso te laudar, né? Exatamente. Falar, você tem isso. Não. O professor faz a parte dele, chega para minha parte de orientação ali, que a nossa função é essa, né? Enquanto orientação. É acompanhar mais de perto esse aluno com dificuldade, né? Essa ponte família e escola ali. A gente é meio que mediador aí, né?
esses conflitos, crianças dão mais trabalho, a gente trabalha com isso. O professor chega pra gente e pontuou, falou, ó, Anderson, o fulano de tal tá com problema assim, assim, assado, ou de comportamento, ou ele não pegou matéria, ou ele não consegue acompanhar aqui, até mesmo de visão. Às vezes, tudo se resolve num óculos ali. Exatamente. A criança está sofrendo ali, ela fica agressiva, ela não consegue se expressar. Mas você fica nervoso, né? Fala, isso não entra na minha cabeça. Fez um teste de visão. Preciso do óculos. Pô, acabou. Resolveu. Criança, 100%. Tem os mais graves, né? Uhum. Mas passou pra gente, a gente caminha pra psicóloga do município hoje, né? Da educação infantil, por exemplo. Uhum. Aí vai todo esse trâmite. A criança é acompanhada, é passado para o município, para UBS e tal, né? Até chegar no neuro e laudar essa criança. Laudo sim ou laudo não. Fala, essa não tem nada. O problema é só comportamental. Vamos tratar, vamos trocar estratégias aí de abordagem com essa criança, né? Ou não, essa criança precisa ser medicada, essa criança precisa de um professor de apoio, essa criança precisa disso, precisa daquilo. Às vezes precisa até de medicação, né? Exatamente. Essa é uma questão, hein? No final, é a medicação, né? E você vê que melhora, né? As crianças. Lógico. Porque hoje a medicação... tem muita gente que tem preconceito com isso. Pô, e pais, principalmente. A gente observa, ficar entupindo meu filho de remédio? Mas a gente observa, a gente encaminha. E o profissional dá o laudo lá e o pai e a mãe falam, não. Meu filho não tem isso. Não. Mas o profissional que estudou para isso, laudou, aí a criança vai sofrer lá na frente, né? E esse pai sempre vai culpar quem? Escola, lógico, o professor, governo, professor, exatamente. Eles mas nunca o pai. Isenta, né? Exatamente. Mas deve ser uma minoria também, né? Até porque eu acho que... Cara, o paradigma tem sido quebrado hoje, né? Porque eles têm aceitado mais. Eu acho que as informações, a mídia aí tem batido muito em cima disso, né? E, pô, a criança com autismo ali, ela tem que ser inserida mesmo no meio. Claro. E se ela não for cuidada ali desde pequena, só ela mesma, ela mesma vai se distanciar, né? Não as crianças vão se distanciar dela. Mas é um mundo diferente para elas, né? Claro. A gente não sabe como é a cabeça dessas crianças, né? O que se passa ali, o né? modus operandi, né? Exato. E tendo um laudo ali, às vezes até a questão da medicação, a gente vai saber ali, né? Eles vão se aproximar da gente, né? E vida que segue. E voltando agora a falar sobre os pais, você vê que eles têm uma grande integração com a escola ou nem tanto? Cara, a maioria são presentes hoje. A maioria e tal. Eu lembro que na minha época, até porque minha mãe era professora, meu pai estava sempre junto também, mas eu via muito coleguinha meu e tal, que o pai não aparecia na escola, a mãe... Hoje diminuiu bastante, né? Que bom, né? É bom ter essa... Até eu lembro... Nossa, numa época teve uma festa junina na escola, eu acho que teve uns 4, 5 coleguinhas que estavam sem pai, sem mãe. Hoje é mais difícil, velho. Cara, é difícil, mas acontece. E a gente observa. Por exemplo, teve o Dia dos Pais agora, né? Há pouco tempo. E beleza, cada turminha lá de onde eu trabalho preparou uma coisa para uma atividade fazer com os pais, dentro de sala e tal. Cara, foram poucos que faltaram. Mas você precisava ver o comportamento dessas crianças ali. Arrasadas. Nossa, triste, né? O pai do meu colega apareceu, o meu não apareceu, né? Mas graças a Deus tem diminuído isso daí, né? Hoje a família é bem mais presente, cara. E você acha que a criança, então, que não tem pai, vê muito no professor essa figura paterna, né? Claro, enquanto homem sim, né? Aí é uma responsabilidade, sim, né? Até como bastante. se portar e tal, né? Exato, puxa bastante. Eles são muito visual, né? Tudo que você faz hoje vai refletir. Então você é exemplo para eles ali, né? Não só o professor homem, né? Exato. Não, claro, a professora mulher também. Só quis dizer por causa até criança que não tem mãe, então, exato. que seja. Mas por ser diferente, né? Às vezes, puxa essa responsabilidade, sim. Esse é um corte da entrevista que nós fizemos com o professor Anderson. A entrevista completa vai estar aqui e eu vou deixar um outro corte que tenho certeza que vocês também vão gostar. Obrigado, valeu!